Olá, o Argumento está começando e hoje nós vamos conversar com a professora e colega Cleusa Scrufernegger. Ela já completou 50 anos como professora da Escola de Comunicação e Artes da PUC, a FAMECOS, a Faculdade de Comunicação da PUC. 50 anos, que é uma realização. E a Cleusa vai nos contar aqui nessa conversa como é que ela chegou tão longe. Cleusa, 50 anos de FAMECOS, nos explica para nós como é que tu conseguiste. Pois é, sabe que eu lembro que em algum momento tu me disseste, né, que eu ia fazer 50 anos e eu até fiquei surpresa, porque era como se o tempo não tivesse passado, nem eu tinha essa dimensão desse tempo. E principalmente porque eu me formei aqui na FAMECOS em 73 e já ingressei em 74 para ministrar geografia. Porque eu também... 73, 74... Isso, porque eu formei... 2024? 50 anos. E foi algo assim meio inesperado, porque eu me formei em geografia. Eu fiz os dois cursos juntos, né? Eu fiz geografia na URGS e fiz comunicação aqui na FAMECOS. Aí a pergunta é, por que geografia na URGS? Em realidade, eu sempre quis ser jornalista. Esse era o meu sonho, ser jornalista, porque eu venho de uma família, né? Meu avô era escritor, né? Meu avô era Leopoldo Petri, né? Ele escreveu sobre os Muckers, ele escreveu obras sobre Novo Hamburgo, sobre São Leopoldo. Eu venho, a minha mãe professora, minha tia professora, eu tive várias tias professoras. E eu sempre gostei muito de escrever. Então eu vinha, né, com essa ideia de ser jornalista. Eu fiz clássico, né? Eu sou do tempo do clássico. E só que eu tinha, na época, o curso de comunicação, que era comunicação social, né, ainda era o polivalente, ele era muito concorrido. Muito concorrido. E eu fiquei receosa, porque eu sou de Novo Hamburgo, eu estudei em escola pública, né? Não fiz cursinho, e eu tinha muito receio de não passar, né, no vestibular, que era todo dissertativo, né? Eu sou do tempo do dissertativo, contas de matemática. E aí eu era uma excelente aluna em geografia. E eu resolvi fazer geografia na URGS também. E aí deu a coincidência, né, que eu acabei passando nas duas, e os meus pais, então, resolveram se mudar para Porto Alegre para eu poder fazer as duas. Então, eu cursava geografia de manhã na URGS, ali na General Vitorino, e tinha algumas disciplinas à tarde também, e fazia à noite aqui na FAMECOS. E aí eu consegui, claro, em função das facilidades que eu tive, né, meus pais morando aqui, todo o suporte, né, eu acabei terminando os dois cursos, um no dia 13 de dezembro, né, de 73, e no dia 14 de dezembro de 73. Né? Então, na geografia eu tive 7 colegas, me formei com 7 colegas, e aqui na FAMECOS com 120. 120? 120, nós éramos 120. As nossas aulas era muito interessante, né, porque essa é uma história... Porque primeiro porque eu passei por... O irmão Otão, quando eu entrei, era o meu reitor na época. Então, né, para ter uma ideia. A FAMECOS não tinha prédio, então nós tínhamos aula do prédio 5, no prédio da mecânica, né? E nós tínhamos anfiteatros, era um anfiteatro com 120, nós éramos 120. E eu lembro sempre da disciplina de teoria da comunicação, que era a professora Yara Bendatti, que nos dava. Yara Bendatti, a Eunice, né, Jacques, também foi minha professora. Nós tínhamos, então eles dividiam, porque era muita gente, né? Então 60 e 60, nós éramos 120 na época, né? Então é bem interessante, né? E aí surgiu logo a oportunidade para lecionar. Sim, porque tinha o curso de turismo aqui. E aí quem me convidou foi o irmão Elfo Clemente. Porque na oportunidade já tinha uma professora de geografia do Brasil, e eles, Cleusa, eu preciso de alguém que tenha o espírito FAMECOS. Eles não quer dar um período de aula, eu pagava para me dar aula, né? Porque era 45 minutos. Eu chegava às 19h30 até 18h15 eu ia embora. 19h30 às 20h15 eu ia embora. Um período. Os alunos todos mais velhos do que eu. Todos. Todos. E também é no turma de 60, né? E qual era a disciplina? Geografia do Brasil 1. Eu não lembro, Geografia do Brasil 1. E a outra professora dava Geografia do Brasil 2. Isso era uma disciplina do curso de comunicação. De turismo. De turismo. Né? E aí chegou no meio do ano, a professora se sentiu preterida
E ela disse para o irmão Elvo, lembro até o que fosse hoje, ou ela ou eu. Aí o irmão Elvo disse ela, né? Eu era mais jovem, enfim. Então, a minha história na FAMEX, ela começa, sim, pelo curso de geografia, né? No curso de turismo, dando geografia do Brasil. Claro, nessa oportunidade eu comecei a fazer mestrado na URGS, né, também. Eu comecei, como eu não tinha na nossa área, em planejamento urbano e regional, eu fiz pela geografia na Faculdade de Arquitetura. Né? Era uma loucura. Mas aí a minha dissertação foi sobre turismo, sobre geografia turística. Então eu aproximei a minha atuação aqui em geografia no curso de turismo. A minha dissertação foi a primeira do Rio Grande do Sul abordando turismo, né, na época. E quando eu concluí o mestrado, e simultaneamente eu fiz bacharelado em geografia. Então eu terminei a licenciatura, fiz o bacharelado em geografia, então eu sou geógrafa também, e fiz o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, só tinha o professor Renato Massina e eu com título de mestre. O professor Massina era mestre em economia e eu em planejamento urbano e regional. E já começava a se desenhar a necessidade de cursos de especialização. E aí o professor Antoninho Gonzalez, né, que era um visionário, né, ele disse, olha, temos que implantar os cursos de especialização na FAMEX. E aí ele me chamou, em função de eu já estar no mestrado, enfim, para coordenar os cursos. Então eu organizei os cursos de especialização, eram administração em jornalismo, administração em PP e RP, e nós, vários colegas que já, né, a professora Ana Carolina, Escosteg, fizeram esses cursos que eu coordenei na oportunidade. E quando se desenhou a possibilidade do mestrado, o professor Antoninho me disse, olha, nós vamos te chamar para 20 horas para cá, porque eu continuava dando aula de geografia, mas daí eu já comecei a dar aula aqui, em função do curso de RP, no secretário executivo, eu dava aula de relações públicas. Então eu comecei a trabalhar geografia no prédio 5 e RP e orientar monografia de meio ambiente aqui. Então eu coordenei o curso de geografia lá, né, durante 2 anos com o professor Zines, né, mas eu sempre fiquei, hororista, né, eu sempre hororista. Aí quando veio a proposta de mestrado, o professor Antônio disse, olha, agora tu vem. Passados 10, 12 anos, você entrou no Vax. Eu entrei Se nós trabalhamos juntos. Eu entrei em 80... Quantos anos? 39. 39, bastante. Eu entrei em 85. Cleusa, eu acho que para o nosso telespectador é interessante ouvir de ti qual foi a principal experiência, qual foi o principal ensinamento que tu obteve nessa longa trajetória aqui na PUC. São 50 anos de docência. Provavelmente tu és hoje, se não a mais antiga professora da PUC, uma das mais antigas, apesar de ser jovem. Sim, mas como tu começou cedo, eu sou, do ponto de vista da docência, são muitos anos. E a gente, também sou professor há muito tempo, uma parte da minha carreira foi feita fora da PUC, a gente acaba acumulando muita experiência, observando muitas coisas, e cada um de nós acaba tirando lições. Qual foi a lição que tu tirou dos 50 anos de experiência docente? Eu diria que são várias, né? Mas uma das principais é essa necessidade permanente de estar se atualizando e convivendo com os novos contextos, né? Especialmente de sala de aula. Né? Eu venho, né, de uma geração, né, onde tinha talvez um perfil, né, de estudantes, e hoje tu tem outro. Né? E esses aprendizados, são aprendizados que eles vão acontecendo no decorrer. Então, das minhas experiências, que são várias, né, da própria questão de convivência, de olhar a universidade a partir de outras perspectivas, porque hoje o irmão Evilásio é o 4º reitor, né? Eu passei por 4 reitores, né? Então eu começo com o irmão Odão, irmão Norberto, né? O irmão foi o fundador?
Foi. Quer dizer, tu passou por todos os 8 anos. Por todos. E essa é algo, talvez, aí, que eu me lembro muito do irmão Otão. Ele tinha, claro, hoje tem uma universidade maior, né? Mas eu lembro que ele nos mandava, enquanto professores, cartões de aniversário de próprio pulo. Né? Então, era talvez essa... Hoje talvez não dá nem para imaginar, né? O tamanho da universidade não dá, mas eu lembro que isso é algo que eu tenho guardado até hoje, né? O cartão do irmão Otão me cumprimentando pelo meu aniversário. Então, assim, dessas experiências que eu acumulei, foi muito dessa necessidade constante de tu estar sempre em movimento. Qual é a principal diferença da juventude dos anos 70, que tu fosse aluna, depois professora, e agora, hoje em dia? O que tu considera seja a principal diferença? Bom, eu vou te falar pela minha experiência de aluno, né? Talvez por vir de uma cidade do interior, enfim, a gente tinha muito mais essa relação mais distante com os professores, né? Nós tínhamos muito mais essa questão de hierarquia, que a gente não pensava muito, e eu, por ter também estudado na Federal, e o curso de Geografia era um curso muito tradicional. Né? E eu até lembro, eu tinha um professor chamado professor Rafael Kopstein, né? Até o filho dele trabalha aqui na Pró-Reitoria. Ele sempre dá uma dimensão do quanto era assim, denso, pesado. Nós tínhamos uma aula de geografia do professor Rafael, que iniciava às 11h30 da manhã e ia até 12h30, então eu pegava bem o horário do almoço, né? E eu sentia muita fome, tá? E o professor Rafael estava subindo, e eu disse para o professor Rafael, eu vou descer no bar rapidinho, porque eu vou comprar uns beijos africanos, que eram uns pãozinhos de mel, para aguentar a sua aula. Mas eu quis dizer aguentar a sua aula, da minha fome. Quando eu cheguei, e como nós éramos 7 em aula, eu comprei 7, um para cada colega, e vim com a minha mão cheia de 7 beijos africanos. Quando eu cheguei em aula, o professor Rafael não tinha começado a aula, que era algo assim surpreendente. Estava me esperando. E aí, eu cheguei com as mãos cheias de beijo africano, entreguei para os meus colegas e me sentei. E aí ele parou, olhou para mim e disse, pois é, hoje eu fiquei sabendo que para aguentar minha aula só com beijo africano. Eu disse, professor, né? Então, assim, era uma coisa muito... Eu até depois, eu fui me explicar, mas era tudo muito sério. Hoje, o que eu vejo, né, desse período, o que é positivo, e eu tive hoje uma experiência boa de aula, assim, essa questão muito mais interativa com os estudantes, tá? Eles são mais abertos, tá? São mais críticos, tá? Verbalizam mais a crítica, mas eu acho que tu interage melhor. E esse é o aprendizado que a gente tem que ter também, né? Porque tu vem às vezes de uma formação mais rígida, né? Muitas vezes daí eu que nessa formação tem essa distância, né? Professor, estudante, eu hoje não vejo mais isso. E isso não significa que tu tenha o respeito à questão da autoridade, né? Que seja negligenciada a disciplina, porque eu penso que é importante, porque isso, inclusive, é um exercício de cidadania no espaço de sala de aula, né? A questão do respeito mútuo. Então, eu penso que hoje, ao mesmo tempo, é mais fácil, né? A sala de aula, mas também é mais difícil, né? Porque tu tem que estar sempre administrando, né? Essas realidades, né, que tu convive no espaço. Agora, Cleusa, tu viste a PUC crescer? Sim. Tu viste o prédio da FAVECOS nascer? Sim. Tu viste todas as transformações que aconteceram. Eu entrei como aluno na PUC em 1980, e a PUC de hoje é muito diferente, no número de prédios, em tudo, em ajardinamento. Outra universidade era bem pequena. E era algo incrível, que às vezes eu comento e as pessoas até nem acreditam. Ali onde é a igreja era estacionamento. Aqui onde é a FAMECOS, né, e em frente ao prédio do Odonto, era estacionamento. Tá? Nós tínhamos o prédio 5, o prédio 8, o prédio
6, né, que é o da Odonto, e o prédio 8. Né? E depois começaram os outros prédios, e tinha lá o da mecânica, a gente chamava da mecânica, né? Onde tinha os tornos, enfim. Então, os carros estacionavam aqui dentro. Então, começa por aí. Em função de o ônibus Ipiranga... Sim, o Ipiranga PUC entrava aqui dentro. Então, em função deste movimento de trânsito, sim, tinha... o Ipiranga saía pela Ipiranga e tinha o Santa Catarina, que entrava da Bento e parava, tinha uma parada aqui na frente, da parada era aqui no prédio 8. E aí o irmão Modesto, que na época era o prefeito, para não ter correrias dentro do campus, eu lembro até bem disso, ele implantou quebra-molas. Então nós tínhamos os quebra-molas dentro do campus. E claro, cada vez que o ônibus do Ipiranga PUC entrava aqui e ele passava no quebra-mola, ele batia. Então era eu gritando, né? Por exemplo, a minha mãe, ela me buscava, né? Porque eu vinha, jantava no RU, que era excelente a comida, e a minha mãe me buscava. Eu vinha de Ipiranga PUC, né? E a minha mãe me buscava às 10h30 da noite. E eu sentada sempre na janela, ali dos 5, eu via quando minha mãe chegava. Nós tínhamos o Fuca, né? E a minha mãe chegava para me buscar. Tudo estacionado. Então, chega a ser surreal. Chega a ser surreal. Porque eu assistia a toda essa transformação da universidade. E aí, quando nós viemos aqui para o prédio, em 73, o prédio moderníssimo, né? Fantástico, moderníssimo. O prédio da engenharia era aqui na frente. Né? O prédio 8 era engenharia. Predominantemente sexo masculino, homens. Famecos, predominantemente mulheres. Né? E tinha até uma época que as moças vinham para Famecos para se casar. Tem até uma matéria feita pelo nosso colega Tibério, né? Feito com as fotos. Tibério que está lançando um livro sobre a biografia do Breno Calmes. Pois é, o Tibério ele tem lá esse documento, é um documento. E nós que estávamos nos formando, né, em 73, então nós éramos já os formandos, nós não podíamos ficar nesse bar porque o pessoal da engenharia migrava para cá e nós íamos então no bar do 8. Então assim, é algo... Não, era incrível. Mas aconteceram muitos casamentos. Eu mesmo, meu marido, eu conheci aqui, né? Eu mesmo conheci meu marido aqui, só que ele era da administração, tinha aula no prédio 5. Tem outros casamentos, né, que aconteceram, mas era muito interessante na época, né, e que acionava o imaginário, né, das moças que iam para Famecos para casar com engenheiros. E nessa época era ainda o regime militar, quando tu começaste, sim, tu acompanhaste também. Sim, inclusive no fim do regime militar, a transição para a democracia. Inclusive, né, nós tínhamos uma disciplina que era EPB, né, Estudos de Problemas Brasileiros. E era muito difícil, né? Eu lembro de ter, né, em sala de aula, né, pessoas que monitoravam a fala dos professores, e um deles, uma vez, foi retirado da aula, foi chamado, né, por 2 pessoas aguardando, né, em função das falas que aconteciam na sala de aula. Né? Então, foi um momento que os professores tentavam driblar, né, nesse espaço para falar de estudos dos problemas brasileiros, né, em função de toda a rigidez, né, os controles que nós tínhamos. Então era tudo com muito cuidado, né, com muita parcimônia, assim, as falas, os problemas eram abordados muito superficialmente ou tangenciados. Foi uma experiência interessante. Cleusa, a atividade docente é uma atividade hoje em crise. Nós todos sabemos a dificuldade que existe na contratação de professores em função do desinteresse dos jovens pela docência. Tu és uma professora com muita experiência e talvez a tua mensagem seja relevante no sentido de estimular valores para essa atividade profissional. Então eu queria te perguntar que tipo de mensagem tu mandarias aos jovens no sentido de valorizar a profissão docente. O que é que essa profissão tem que as outras profissões não têm? Bom, todos nós, se eu vou olhar, por exemplo, um médico, né, que é uma profissão supervalorizada, para engenheiro, para advogado, todos os profissionais tiveram professores.
Então, não há nenhuma formação, capacitação profissional sem a presença do professor. Mas também acredito que ser professor hoje, né, tinha muito essa questão do sacerdócio, né, é como qualquer outra profissão, tu precisa gostar do que tu faz e acreditar que tu possa fazer a diferença. Tá? Eu realmente acredito, que não no meu caso específico, mas que todo professor, toda professora pode fazer a diferença. Tá? Suscitando temas, né, discussões em sala de aula, fazendo provocações, levando a pensar, levando a refletir. Mas essas são escolhas, eu até também, Jacques, eu diria que talvez um dos fatores que inibiu a formação, né, e a procura pela docência tem a ver com a questão salarial, né, que hoje pelo menos está minimizada, e talvez pelas próprias condições de trabalho, né? Eu sempre digo, olha, nós somos privilegiados à medida que nós estamos, né, numa universidade privada, né? Mas eu sempre penso naquele outro professor, naquela outra professora que está na escola municipal, numa escola estadual, numa escola do interior, que muitas vezes tem essa coisa do ideal, né, de ser professor, de acreditar, mas que às vezes se depara com tantas dificuldades, né, e com tantas falta de apoio, de reconhecimento, e parece que passa um pouco por isso, essa questão do reconhecimento, né? Ainda, por mais, né, que professores sejam necessários, ela não é uma profissão reconhecida e valorizada. Então, me parece que ela precisa ser uma escolha porque eu gosto, né? Porque eu acredito que faz a diferença. Assim como eu vou escolher uma outra profissão qualquer, né? Então, essa coisa, tirar um pouco essa ideia, né, mais idealizada, né, da questão do sacerdócio e entender que essa é uma profissão como outra qualquer. Precisa gostar, né, precisa acreditar, né, e saber que se pode fazer uma enorme diferença. Então, me parece que passa um pouco por aí. Se eu te disser, eu nunca pensei em ser professora, tá, Jacques? Meu sonho era ser jornalista. Olha só. É verdade, eu nunca pensei em ser professora. Porque eu via, né, na minha casa, a minha mãe, as minhas tias, com todas as dificuldades. A minha avó foi a primeira professora de Novo Hamburgo. Até hoje tem uma escola com o nome dela. Então, assim, eu via as dificuldades, né? Por exemplo, a minha mãe é do tempo de ficar 6 meses sem receber, né? Ainda eu morava em Novo Hamburgo, ele tinha que ter conta em tudo que é na padaria, no armazém, porque a mãe só recebia 6 meses, de vez em quando, e o salário do meu pai era insuficiente, meu pai era bancário, era no Banrisul. Então, assim, eu dizia, não, eu não quero isso para mim, né? Eu não quero, tanto é que eu não fiz normal, tá? Eu fui fazer clássico, e não fiz científico, porque eu não gostava de matemática, química nem física, embora no meu curso clássico tinha química, física e matemática, né? E eu dizia, não, eu vou ser jornalista, porque eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever. E a trajetória do meu avô, enfim, né? Mas eu acabei, né, por aquelas coisas da vida, né, iniciando a dar aula. A minha experiência de Protásio Alves, né, porque eu fui professor de Estado, eu dei aula no Protásio Alves durante 3 anos, foi a experiência mais rica que eu tive, foi a minha experiência de dar aula no Protásio Alves à noite, para o curso noturno. Eu aprendi muito, né, com aqueles estudantes que trabalhavam o dia todo, né, e na época as aulas iniciavam 19h20 até 23h30, 6 períodos. Tá? Então tu via, 23h30, isso, né? 11h30 da noite. Né? E aula, depois de ter trabalhado o dia inteiro. Sim, e aí, claro, como nós tínhamos sempre 10 minutos de intervalo, né, eu nem saía da sala, eu ficava conversando. E aí tu acaba conhecendo as histórias de vida. Então, eu lembro, assim, eu valorizava muito isso. Eu tinha um menino que eu lembro dele, ele ajudava o pai, ele morava no entorno de Porto Alegre, ele ajudava o pai a entregar leite às 4 horas da manhã. Então, ele ajudava. E depois ele ia para casa, depois de entregar, ele era sensorista, e ele vinha para a aula de noite. Então, assim, tu ficava olhando, é um herói. E assim como ele, tinha vários. Então, e era interessante porque eu dava aula lá no Protásio com estudantes que valorizavam
muito a sala de aula, aquele espaço de sala de aula. E eu ia aqui, às vezes, para aula aqui, como a minha turma de 60, né, com um tumulto, às vezes. Mas, então, eu acabei, por isso, para mim, o tempo é alguma coisa que eu não vi o tempo passar nesses 50 anos. Né? Tanto é que quando o Jurimir me disse, até eu fui olhar meu crachá. Tudo me alertou. Porque eu fui ver meu crachá, daí eu fui olhar meu crachá. E aí estava lá no meu crachá. A admissão, 27 de março de 74. E aí eu me dei conta, eu digo, nossa, passou 50 Mas e agora, olhando para trás, tu queria ser jornalista, tu pensava em ser professora, mas a vida te levou para isso. E agora, aquela famosa pergunta aí, se fosse preciso recomeçar, recomeçaria como professora ou tentaria ser jornalista? Eu acho que hoje eu faria as duas coisas. Hoje eu estou preparado para as duas coisas, porque a experiência, uma das coisas que eu aprendi muito, e com essa possibilidade do professor, é pesquisar. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de pesquisa, muito mesmo. Né? E eu gosto de pesquisar e escrever sobre. Né? Então, talvez eu fosse mais para essa área. Eu sempre quis ser professor e jornalista, e tu, Jorge? Eu sempre fui as duas coisas. Eu dava aula, ia para a redação. Então, nós três temos essas características comuns. Mas, Cleusa, que mensagem tu darias para a PUC, para a instituição PUC, depois de 50 anos de convivência aqui dentro desse espaço? Eu até disse no dia da homenagem, né, que foi uma homenagem muito bonita. Acho que a PUC... Que a FAMECS fez aqui, né? Que a FAMECS fez nos meus 50 anos. Eu sou muito grata à universidade, né? Porque eu diria que, claro que tem a minha parcela de contribuição, o meu entusiasmo, enfim, mas muitas oportunidades que eu tive eu devo à universidade. A começar pelo meu doutorado, tá? Na época do professor Zires, no ano 2000, nós somos dessa época. Dessa época, sim. Então... talvez se não fosse esse programa de incentivo, de valorização, eu não tivesse feito doutorado em São Paulo como eu fiz. E depois também a possibilidade de eu fazer meu pós-doutorado em São Paulo. Eu tive muitas oportunidades, né, em termos de reconhecimento do meu trabalho, em função de lugares que eu ocupei, enfim. Né? Então eu sou muito grata à universidade pelo que ela me proporcionou e por aquilo que ela me proporciona ainda. Né? Porque, eu poderia chegar e dizer, Cleusa, ok, né? Mas eu sei que ainda há possibilidades, né? E eu sou grata, eu realmente sou muito grata. Talvez a palavra que sintetizasse muito, né? Essa palavra de gratidão, né? Que eu sou à universidade. Claro, isso não significa que eu não reconheça fragilidades, né? Eu não estou trabalhando dentro de uma organização, é porque eu trabalho com organizações, né? Uma organização idealizada. Mas o que ela me oferece e me ofereceu me forjou. É o que eu sou hoje, né? E principalmente... Eu penso também que tem muito dessa minha relação com a FAMECS. Né? Eu tenho uma relação que começou lá com o Antoninho, com o irmão o Alberto André, quando eu entrei, ele também era diretor. Né? Então, eu tenho uma relação afetiva com a FAMECS. Então, eu lembro... Conheces praticamente todos os diretores da FAMECS? Sim. Eu trabalhei com o Alberto André, trabalhei com o Antoninho, o Candiota, né? O Candiota era vice, então eu conheci, ou como estudante ou depois como docente. Então eu tenho essa minha relação de gratidão para com a universidade e de muito afeto pela FAMECS. Né? Tanto é que quando a FAMECS começou a ficar esvaziada, o Jurimir e eu fizemos um movimento, voltam para a FAMECS, né? Porque isso aqui é o nosso lugar, né? O nosso lugar identitário, tá bonita, histórico, e ela vibrante, cheia de gente. É isso, né? Então, essa é talvez a minha síntese. Assim, Cleusa, parabéns pelos teus 50 anos de FAMECS, obrigado por todas as coisas que tu fazes aqui pela FAMECS, e realmente, assim, um grande parabéns por essa dedicação, 50 anos,
Não é pouca coisa, e ainda mais feita com satisfação, com contentamento. Tem essa coisa, minhas filhas me acham que a minha casa é a PUC. Eu digo, não, eu tenho a minha casa e tenho a PUC. Perfeito. E obrigada pela oportunidade também. Conversamos com a colega Cleusa Scrofernec, 50 anos de FAMEC, 50 anos de PUC, realmente uma grande realização. O argumento fica por aqui, nós voltamos em breve para uma nova edição.